Olá pessoal! In today's lesson, you will learn some useful words and expressions used in police investigations and trials in Brazilian Portuguese, all through an original story written entirely in Portuguese. And the best part? The lesson was suggested by a dear subscriber. Thank you very much! By the way, turn on the subtitles in English if needed, and let's get started. O julgamento de Mariana, parte 1, a investigação. Era uma segunda-feira chuvosa quando a polícia recebeu uma denúncia anônima. Uma denúncia é quando alguém informa a polícia sobre algo errado, como um crime. E anônima quer dizer que a pessoa não disse o seu nome, ou seja, não se identificou. A denúncia anônima falava sobre um roubo à joalheria no centro da cidade. Roubo é quando alguém pega algo que não é seu com uso de força ou ameaça. Furto é quando alguém pega algo que não é seu sem que a outra pessoa perceba, ou seja, sem uso de violência. Bem, assim que receberam a denúncia, 3 viaturas, ou seja, 3 carros da polícia, foram enviados ao local. Lá, a polícia isolou a cena do crime, ou seja, o local onde o crime aconteceu. Os peritos criminais chegaram em seguida. Peritos são os especialistas que analisam o local do crime, em busca de evidências, informações e objetos deixados pelos criminosos, como fios de cabelo, pegadas ou outros objetos. Os peritos encontraram impressões digitais, marcas dos dedos de uma pessoa numa vitrine quebrada. Também conseguiram imagens das câmeras de segurança mostrando uma mulher com capuz e um homem com mochila. A polícia, então, identificou Mariana como suspeita, uma pessoa que pode ter cometido o crime. Seu namorado Léo foi apontado como possível cúmplice. Cúmplice é uma pessoa que ajuda ou participa de um crime, mesmo sem estar presente no local. 2 dias depois, Mariana foi presa em flagrante, ou seja, ela foi pega no exato momento em que cometia um crime, tentando vender uma das joias roubadas. A polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do Léo, ou seja, o juiz autorizou a polícia a entrar na casa do Léo para procurar por objetos ou evidências relacionados ao roubo. Parte 2. Prisão e acusação. Mariana e Léo foram levados para a delegacia, o local onde a polícia trabalha, onde são feitas as investigações. Na delegacia, a polícia fez o interrogatório, ou seja, perguntas formais aos suspeitos para entender o que tinha acontecido. Durante o interrogatório, Mariana confessou que tinha cometido o crime, mas disse que Léo não sabia de nada. Léo negou qualquer envolvimento, ou seja, disse que não tinha participação no crime. A polícia então reuniu provas forenses, ou seja, evidências científicas como DNA, impressões digitais que ligavam os 2 suspeitos ao crime. Além disso, a polícia ouviu algumas testemunhas, pessoas que sabiam ou viram algo sobre o que aconteceu. O delegado, o policial responsável pela investigação, concluiu o inquérito policial e o enviou ao Ministério Público. Inquérito policial é o nome dado à investigação feita pela polícia. É um conjunto de documentos, depoimentos, provas e relatórios que a polícia reúne
para entender um possível crime. O Ministério Público é um órgão independente que representa a sociedade. O Ministério Público não faz parte da polícia nem do governo. Ele atua como advogado do povo. O promotor de justiça, que faz parte do Ministério Público, analisa o inquérito policial e decide se vai ou não apresentar uma acusação formal contra alguém. Representando o interesse público e com base nas investigações, o promotor entendeu que havia evidências suficientes para acusar Mariana e Léo. Mariana e Léo foram acusados formalmente de roubo qualificado. O termo qualificado significa que, durante o crime, algo aconteceu que tornou o crime mais grave, como o uso de violência, o uso de uma arma ou o fato de as duas pessoas estarem envolvidas no roubo. Parte 3. Julgamento e sentença. Mariana e Léo se tornaram réus, ou seja, foram oficialmente acusados e estavam sendo processados no tribunal. Eles precisariam de um advogado de defesa, um profissional para defendê-los no tribunal e tentar provar sua inocência. O julgamento aconteceu 3 meses depois. No tribunal, Mariana mudou a sua versão e, juntamente com Léo, se declarou inocente, ou seja, disse que não tinha cometido o roubo. No Brasil, mesmo que uma pessoa confesse um crime na delegacia, ela pode mudar sua versão no tribunal. Isso faz parte do direito à defesa. O advogado de defesa de ambos tentou convencer o juiz de que os dois eram inocentes, mas o promotor de justiça apresentou provas, como vídeos, testemunhas e relatórios técnicos. Após 2 dias de audiências são as sessões no tribunal onde as provas são apresentadas, as testemunhas ouvidas. Após 2 dias de audiências, o juiz analisou as provas e tomou sua decisão. Qual foi a decisão do juiz? Qual foi a sentença? Antes de ouvirmos a sentença, dê um curtir no vídeo de hoje se você gosta desse tipo de aula. Vamos à sentença. Mariana foi considerada culpada e condenada a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Regime semiaberto significa que ela poderia sair da prisão durante o dia para trabalhar, mas precisaria voltar para dormir. Léo foi absolvido, ou seja, foi considerado inocente, pois não havia provas suficientes de sua participação no crime. Embora Mariana tenha sido condenada, ainda resta uma dúvida. Quem era o homem com a mochila visto nas imagens das câmeras de segurança no dia do roubo? Gostaram da aula de hoje? Quais termos foram novos para você? Me diga nos comentários. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!